A gente clica num link e, puf, segundos depois o mundo inteiro está ali, na nossa tela. Mas como? É isso que a gente vai desvendar hoje. Essa arquitetura invisível das redes, a força que de verdade conecta o nosso mundo digital. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que parece pura mágica, na verdade, é uma coreografia incrível de tecnologia. A gente vai seguir o rastro dos dados, desde o aparelho aqui na nossa mão até um servidor lá do outro lado do mundo para entender direitinho como essa engrenagem toda funciona. E para entender essa jornada toda, o primeiro passo é, entender o mapa. Sabe, as redes, elas operam em escalas muito diferentes. Tem aquela que conecta os aparelhos dentro de casa e tem a infraestrutura global gigantesca que forma a internet. Então, vamos começar por aí, do menor para o maior. Olha, no fundo, tudo se resume à escala. Pensa só, uma LAN, que é a rede de área local, é basicamente o que a gente tem em casa ou no escritório. Agora, se a gente aumenta essa escala para cobrir uma cidade inteira, aí já estamos falando de uma MAN, a rede de área metropolitana. E quando a gente conecta cidades, países, aí sim, a gente entra no território da WAN, a rede de área ampla. E a internet? Bom, a internet é a maior WAN que existe, né? Ok, além do tamanho, tem outra coisa que define uma rede. Quem é que pode entrar nela? Uma intranet, por exemplo, é um universo fechado. É a rede interna de uma empresa, só para os funcionários. Já uma extranet, ela abre uma portinha, sabe? Uma porta controlada, para parceiros, para clientes específicos. E a internet? A internet, ela derruba todos os muros. É o acesso público global. Então, já vimos a escala, o tipo de acesso, mas e o formato? A maneira como a rede é organizada também é super importante. Isso tem um nome, topologia, e é, literalmente, a planta baixa da rede. É ela que vai dizer por onde os dados podem ou não podem passar. Uma das mais comuns que a gente vê por aí é a topologia em estrela. É fácil de imaginar, tudo se conecta a um ponto central, tipo um hub. O legal disso é que se um cabo que liga um computador falhar, só aquele computador fica fora do ar, o resto continua funcionando. Mas tem um porém, né? Um ponto fraco bem óbvio. Se esse aparelho central pifar, aí já era, a rede inteira cai. A gente tem também a topologia em anel. Aqui, os dados viajam num círculo fechado, passando de um aparelho para o outro, um de cada vez. É um fluxo super organizado. O problema é que nem uma corrente, sabe? Ela é tão forte quanto seu elo mais fraco. Se um único ponto dessa corrente quebrar, a comunicação para todo mundo. E por último, tem a topologia em malha, ou mesh. Essa é genial. Nela, cada aparelho se conecta a vários outros. Não é um caminho só, são vários. Isso cria múltiplos caminhos possíveis para os dados. O resultado? Uma rede incrivelmente resistente. Se um caminho falha, os dados, espertos, simplesmente pegam outro. E olha só, é exatamente esse princípio que faz a internet ser tão robusta. Beleza, então a gente já entendeu a arquitetura, a planta baixa da rede. Agora, vamos dar uma olhada nos materiais de construção, digamos assim. Quais são as estradas de rodovias físicas por onde os dados viajam de verdade? No fundo, existem só duas maneiras de mandar dados para lá e para cá. Ou por um caminho físico, que a gente chama de meio guiado, pensa num cabo, ou pelo ar, que é o meio não guiado, tipo o Wi-Fi. Um usa eletricidade ou luz dentro de um fio. O outro usa ondas de rádio viajando pelo espaço. E quando a gente fala de cabos, tem três grandes protagonistas na história. Primeiro, o cabo coaxial, uma tecnologia mais antiga. Depois, o famoso cabo de par trançado, aquele azulzinho, sabe? É bem provável que seja ele que conecta um computador à rede. E por fim, a estrela do show, a fibra ótica, que transmite dados usando luz, na velocidade da luz. Ah, mas espera aí, que nem toda a fibra ótica é igual não. Existe a fibra multimodo, que é a solução perfeita para distâncias curtas, tipo dentro de um prédio. Ela é mais barata e eficiente. Agora, para cruzar um oceano, para atravessar continentes, aí o jogo é outro. A gente precisa da fibra monomodo. Ela é mais complexa, mas é a única que aguenta as velocidades absurdas que formam a espinha dorsal da internet. Ok, as rodovias físicas a gente já viu. Mas não adianta nada ter a melhor estrada do mundo se não tiver lei de trânsito, né? Vira um caos. Então agora a gente vai falar do código de trânsito da internet, as regras que garantem que os dados cheguem no lugar certo e que façam sentido. Para a comunicação dar certo, é fundamental que todo mundo fale a mesma língua. No mundo das redes, essa língua tem um nome, protocolo.
Pensa nele como um manual de etiqueta digital. É um conjunto de regras bem rígidas que diz exatamente como os dados têm que ser empacotados, enviados e recebidos para todo mundo se entender. E para organizar essa complexidade toda, os engenheiros criaram um modelo OSI. A melhor forma de pensar nele é como uma linha de montagem com 7 estações. Cada camada tem uma tarefa super específica. Ela pega o trabalho da camada anterior, faz a sua parte e passa para a próxima. É um jeito genial de quebrar um problemão em 7 probleminhas. Então, o modelo OSI é aquele da teoria, sabe? O mundo perfeito. Mas no dia a dia, na prática, a internet funciona com um primo dele, mais pragmático e eficiente, o modelo TCP/IP, com só 4 camadas. Ele basicamente agrupa as funções do OSI de um jeito mais direto, focado no que realmente importa para fazer a web funcionar. Bom, agora que a gente já entendeu o esquema, vamos conhecer os verdadeiros protagonistas dessa história, os protocolos, as linguagens que a internet fala todo santo dia. Lá na camada de transporte, existe uma escolha fundamental, TCP ou UDP. Pensa no TCP como aquele profissional super metódico, confiável. Ele confere tudo, garante que cada pedacinho de dados chegou na ordem certa. Perfeito para o e-mail. Já o UDP, o UDP é o velocista. Ele só quer saber de velocidade sem garantias. O que é melhor? A perfeição do TCP para baixar um arquivo ou a velocidade do UDP para um streaming não travar? Cada um tem sua hora e lugar. E aí, é claro, tem o famoso IP, o protocolo de internet. Ele é basicamente o serviço de correios da rede. A única função dele é essa: botar uma etiqueta com um endereço em cada pacotinho de dados e se virar para entregar no lugar certo, não importa quantas redes ele tenha que atravessar no caminho. E, finalmente, lá no topo, na camada de aplicação, a gente encontra os protocolos que a gente vê funcionando. O HTTP é o que busca as páginas web, o DNS, esse é a lista telefônica da internet, que traduz nomes para os endereços IP que as máquinas entendem. E tem um monte de outros, SMTP para e-mails, FTP para arquivos, cada um é uma ferramenta especializada. E pronto, é assim que o ciclo se fecha. Um simples clique e essa sinfonia toda começa a tocar. Os dados viajam por cabos, seguindo a planta da topologia, obedecendo às regras dos protocolos, subindo e descendo as camadas dos modelos, tudo isso para entregar uma página da web, num piscar de olhos. É impressionante, né? E tudo isso nos leva a uma reflexão. A base disso tudo foi projetada décadas atrás, para um mundo muito diferente. Agora, a gente está conectando trilhões de coisas novas na rede, de carros a geladeiras. A pergunta que fica é, será que essa arquitetura invisível vai aguentar o futuro? A resposta? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita, em linhas de código e em quilômetros de fibra ótica, pelo mundo todo.